A gente tem um monte de coisas em comum com os outros seres vivos que são visíveis a olho nu, como os animais e as plantas. Mas uma das mais importantes é a seguinte: todo mundo dessa lista, seres humanos, baratas, avestruzes, ipês amarelos, etc., começa a vida como uma única célula. A mágica da coisa é que essa única célula inicial, essa bolinha microscópica e quase totalmente líquida, pode acabar dando origem a trilhões e trilhões de células. Essas células podem ter centenas de formatos e funções diferentes, mas elas juntas formam um único corpo, como o seu. Em grande parte, isso é possível graças a um tipo muito especial de células, que os cientistas chamam de células-tronco. E elas estão entre as grandes esperanças da medicina do futuro. Como costuma acontecer na ciência, a história por trás da descoberta e da compreensão das células-tronco é longa, complicada e cheia de idas e vindas. Na primeira vez que um cientista usou esse nome, por exemplo, ele estava pensando mais na evolução dos seres vivos do que no processo de desenvolvimento de cada organismo. O cientista que inventou o termo célula-tronco foi o alemão Ernst Haeckel, em 1868. O alemão propôs que todos os seres vivos multicelulares, como os animais e as plantas, eram descendentes de um único ancestral de uma célula só, e ele apelidou essa vovó dos seres vivos de célula-tronco. Mas o interessante é que naquela época os cientistas também estavam propondo um negócio chamado a ontogenia recapitula filogenia. Calma, a gente já explica. Filogenia se refere à evolução, e ontogenia trata do desenvolvimento do embrião, ou seja, a ideia é que quando o embrião está se desenvolvendo, ele meio que passa por um replay da evolução da espécie dele. Foi com base nisso que o Haeckel propôs que um óvulo fertilizado também poderia ser chamado de célula-tronco. Afinal, lá dentro dele já havia todo o necessário para produzir uma versão acelerada da evolução daquele ser vivo. Um pouco depois que o alemão fez essas propostas, por volta da virada do século XIX para o século XX, estava rolando outra discussão científica sobre um tema aparentemente bem mais específico. O debate era sobre a origem dos diferentes tipos de célula do sangue. Alguns cientistas achavam que toda essa variedade de células descendia de um único tipo de célula-avó que existia na medula óssea. Outros achavam que as células do sangue tinham várias origens diferentes. O pessoal que defendia a chamada hipótese unitária, como um russo chamado Alexander Maximov, começou a chamar essa célula ancestral do sangue de, você adivinhou, célula-tronco. Se até agora nossa história dá a impressão de que os cientistas estavam tateando esse tema e com dificuldade para avançar muito, é porque era isso mesmo. A coisa só avançou para valer no começo dos anos 1960, com o trabalho de vários cientistas canadenses liderados pela dupla James Thiel e Ernest McCulloch. A chave foi uma série de experimentos nos quais eles conseguiram mostrar de uma vez por todas que algumas células da medula óssea tinham propriedades bem especiais. Em um dos seus experimentos, os dois usaram radiação para matar boa parte das células do sangue de camundongos de laboratório. Já se sabia que para os bichos sobreviverem, era preciso fazer um transplante de células da medula neles. Foi então que os canadenses notaram que o baço, o órgão que faz uma espécie de reciclagem do sangue, depois do transplante, ganhava pequenos nódulos ou caroços, e o número de caroços era proporcional à quantidade de células da medula óssea transplantadas. Veio então um estalo. E se cada caroço fosse derivado de uma única célula transplantada? Com mais experimentos, a equipe mostrou que era isso que estava acontecendo. E mais, algumas dessas células tinham a capacidade de se autorrenovar. Isso significa que, enquanto algumas geravam células filhas que formavam os caroços e reconstituíam o sangue dos camundongos depois do ataque radioativo, outras criavam cópias de si mesmas que se mantinham num estado indefinido, meio genérico. Isso trouxe o próximo grande avanço nos anos 1980 e 1990, achar células-tronco em embriões, primeiro em camundongos e depois em embriões humanos. Já as células-tronco embrionárias, que estão presentes em embriões de poucos dias de vida, são as mais versáteis de todas. Qualquer uma delas tem o potencial de se transformar em qualquer componente do nosso corpo.
os neurônios do cérebro, as células do pâncreas que produzem insulina, as que fazem o coração bater e por aí vai. Em tese, seria possível pegar uma dessas células-tronco embrionárias, ensinar a bichinha a formar, por exemplo, neurônios e usar esses neurônios para consertar uma lesão na medula espinhal. Só que para isso seria preciso destruir embriões humanos. E é aí que a ciência e as visões sobre o que é certo e errado às vezes entram em choque. Durante anos, muita gente foi contra a pesquisa com células-tronco embrionárias, mesmo que ela fosse feita com embriões congelados em clínicas de fertilização que jamais seriam usados para gerar bebês. Mas as pesquisas feitas com os embriões mostraram também quais pedaços do DNA humano precisavam ser ligados para que uma célula tivesse a superversatilidade das células-tronco embrionárias. Bom, acontece que praticamente todas as nossas células têm o mesmo DNA. Isso significa que a gente deveria ser capaz de ativar esses pedaços de DNA também em células adultas. E assim, a gente teria na mão células-tronco tão poderosas quanto as embrionárias. Essa ideia virou realidade com o trabalho do japonês Shinya Yamanaka, que ganhou o Prêmio Nobel em 2012. Ele é o principal responsável por desenvolver as células-tronco pluripotentes induzidas, ou células iPS. Pluripotentes é a mesma coisa que superversáteis, assim como as embrionárias. E essa história ainda está longe de acabar. O mais complicado agora é descobrir jeitos práticos e seguros de usar as células-tronco para tratar as mais diversas doenças. As células iPS têm a vantagem de poder ser tiradas da própria pessoa doente e modificadas para terapia, mas o uso mais direto das células-tronco iPS, por enquanto, é como mini-laboratórios. Imagina de novo uma pessoa com uma doença genética que afeta os neurônios, por exemplo. Dá para gerar células iPS dessa pessoa, fazer com que elas virem neurônios e depois testar possíveis remédios contra a doença nesses próprios neurônios, numa plaquinha de vidro, em vez de usar camundongos ou células derivadas de outras pessoas. Ainda é cedo para dizer como todo esse conhecimento vai mudar a maneira como a gente trata doenças complexas e faz transplantes de órgãos. Mesmo que essas terapias não mudem tanto no futuro próximo, as descobertas sobre células-tronco estão ajudando a gente a entender todos os processos que constroem o organismo de seres vivos complexos, como o ser humano. E isso sempre tem um impacto positivo lá na frente para a saúde humana. Na ciência, o caminho é tão importante quanto a chegada.